Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia, saudações a todos, todas. Sejam muito bem-vindos aqui ao Telemedicina, estamos aqui na Universidade Federal de Goiás. Hoje vamos falar de um tema relativamente comum nas discussões aí na saúde coletiva, nas reivindicações, que é a relação entre direito social e mercadoria, discutindo a partir da saúde. Mas a proposta é, inclusive, transcender essa temática, pensando, então, refletindo sobre as relações de preço, valor ou custo, tanto do cuidar quanto do ser cuidado. A proposta é problematizar algumas questões e talvez eventualmente mais perguntar que responder dessa lógica, desse ônus, desse processo de cuidado. O cuidado, de acordo com Leonardo Boff, um teólogo, ele vai estar na ontogênese do humano, ou seja, o humano sem cuidado deixa de ser humano. Para quem é pai e mãe, muito facilmente você entende isso ao vivenciar as relações de cuidado ali com o sujeito na sua primeira infância, né? Quando bebê, quando criança. E aí, esse cuidado, a gente percebe que, como tudo na vida, tem o seu ônus e tem o seu bônus. Mas a ideia aqui é pensar um pouco desse ônus desse processo, tá? Não só numa perspectiva de assistência à saúde, aqui no Sistema Único de Saúde, como também a gente pode refletir e transcender essa ideia para outros vieses, por exemplo, o cuidado domiciliar, o cuidado fraternal, e pensar quais são as implicações dentro desse processo. Meu nome é Charles Brito e a gente vai trocar algumas ideias aqui sobre esses conceitos. O slide não está passando. Probleminhas técnicos aqui. Pronto, agora tudo tranquilinho. Pois bem, trago uma frase aí supostamente atribuída àquele Beatle, John Lennon, e ele vai dizer que tudo nessa vida tem um preço, nada de graça. Eu digo supostamente até porque, evidentemente, ele não foi o primeiro que pensou, que entendeu essa relação, e tampouco foi o último. Mas a ideia é pensar que nessa vida, nesse processo, nessas trocas dessas múltiplas relações que a gente vivencia ao longo dos nossos dias, seja por intermédio do domicílio, do trabalho, da dinâmica social, a gente vai entender que nada de fato é de graça. No mercado financeiro, existe um ditado que prega que não existe almoço grátis, o free lunch, né? Então, sempre há aí algum processo por trás. A partir dessa fala, dessas relações, a gente já entende que, de fato, existe uma coisificação em oposição às relações da humanização. Então, há, de fato, uma relação de mercado nessas outras relações, no que diz respeito à troca, envolvendo ou não questões monetárias. De qualquer modo, você, quando leu o título desse processo nosso, dessa fala nossa, você já pensou ali, direito social, mercadoria, poxa, eu trabalho no Sistema Único de Saúde, eu sou estudante de saúde coletiva, essa é fácil, matei. Pode me dar meu ponto aí, eu sei que no Brasil, constitucionalmente, a saúde ela é tida como um direito social, não é uma mercadoria, inclusive isso é bandeira de luta nossa dentro da saúde coletiva. Mas a ideia é, a partir desses conceitos, pensar
que existe aí uma relação, me permita uma expressão tanto quanto estranha aqui, mas uma relação promíscua, né, na qual há intersecções maiores, mais pertinentes do que a nossa teoria, o nosso desejo político, filosófico, ético nos apresenta. Então, eventualmente, não existe uma resposta única, fechada dessa pergunta, mas eventualmente existe aí algumas relações que pode trazer, para além da relação do direito adquirido, do direito social, algumas questões mercadológicas implícitas nessas relações de troca, que a gente vai especular algumas aqui. Então, nessa lógica, a ideia é refletir a partir do paradigma da complexidade, ou seja, desse cenário múltiplo, polifônico e polissêmico, ou seja, muitas falas, muitas fonias, muitos sentidos para esse contexto, pensar então no custo, no valor, no ônus dessa assistência à saúde. E aí, ao pensar nesse ônus, nesse custo, entender dentro desse encontro clínico da relação terapeuta-paciente, como é que isso se processa em ambos os lados, em ambas as relações. Pensar tanto no meu sujeito, no usuário, né, o ônus desse indivíduo para ser assistido no que diz respeito ao seu cuidado em saúde. Quando eu falo ônus, por exemplo, pensar que esse sujeito teve que dedicar pelo menos um tempo ali para se cuidar, para se tratar, e esse tempo, você sabe, como diz o ditado, o tempo é dinheiro. E aí ele deixando de ir na sua dinâmica de trabalho, deixando de cuidar da sua casa, tomando um ônibus, um transporte ali, ou seja, mais tempo, mais processo, eventualmente indo longe da sua casa para buscar uma melhor assistência, isso aí, sem dúvida, vai gerar um ônus. Por outro lado, pensar também na dinâmica do terapeuta, do médico, do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, enfim, qualquer que seja esse profissional, como é que de fato, esse custo, né, esse ônus desse processo de cuidar. A gente sabe muitas vezes, sobretudo na dinâmica do trabalho na saúde coletiva, que muitos de nós, colegas terapeutas, adoecem nesse processo de cuidar. Ou seja, eventualmente a gente já pode pontuar que esse cuidado pode estar sendo por demais oneroso para esse indivíduo. Tanto que ele venha a adoecer fisicamente, como é o caso das lesões por esforço repetitivo, ou emocionalmente, que talvez seja inclusive até mais comum e subnotificado, evidentemente. E aí, nessa lógica, a gente pensa nessa assistência à saúde numa lógica mais caseira, mais tranquila, mais domiciliar, talvez, pensando no cuidado, no zelo desses processos. Pensando, por exemplo, como eu havia referenciado inicialmente, pensando no cuidado parental, de pais para com as crianças, ou, numa outra perspectiva, pensar no cuidado desses filhos para com esses pais. Então, quais são os fatores que me oneram, né, dentro dessa, eu vou abrir aspas bem grandes aqui, dentro dessa obrigatoriedade do cuidar, tá? E aí, isso pode se tornar cada vez mais caro, já que a gente entende que o tempo, como eu também já citei, é de fato a nossa commodity mais cara, mais preciosa. Então, à medida que esse indivíduo investe tempo para esse cuidado, isso vai gerar de fato relações que podem inclusive ser monetárias em relação a isso. Mas você que já está aí afiado com essa discussão de direito social, você muito fatalmente lembrou da Constituição Cidadã e entendeu e já estava certo que a nossa Constituição, alguns podem até brincar aí que lei para inglês ver, eu penso que não, mas enfim, essa Constituição garante algumas questões basilares para esse cuidado, para esse sujeito humano, né, nessa dinâmica social. E aí a Constituição vai colocar ali no seu 6º artigo que alguns direitos sociais dizem respeito à educação, à saúde, está aí grifada, à alimentação, ao trabalho, aí a gente vai pensar a renda em relação a esse trabalho, as questões de emprego, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, bem como assistência aos desamparados dentro desse arcabouço legal.
E aí a gente entende que todos esses fatores aí, alimentação, moradia, transporte, lazer, todos eles são por demais onerosos. Então, para se ter uma boa alimentação, quase que necessariamente há um ônus, um peso muito grande financeiro em relação a isso. Por exemplo, quando a gente vai falar de alimentação natural, numa dinâmica orgânica, a gente sabe que, felizmente ou infelizmente, há um valor agregado a esse produto, tornando essa alimentação dita como natural possivelmente mais cara. Não estou aqui afirmando que uma alimentação natural ela é mais cara, se bem que você, que faz compra ali no mercado, que eventualmente visita uma feira de produtos naturais, você percebe muito, muito claramente que existe aí um valor agregado e, de fato, isso tem que ser computado nesse processo. Por exemplo, está em moda, nas manchetes aí, uma relação financeira entre a União Europeia com o Mercosul, por exemplo, e aí produtores da França têm criticado essa parceria, porque lá na Europa o processo de produção desse gado, dessa carne, dessa alimentação como um todo, tem uma demanda, um custo muitas vezes maior, diferenciado em relação aos custos que nós temos aqui, sobretudo ao uso de agrotóxicos, uso de substâncias químicas que vão alterar, que vão potencializar essa produção. Então, eu aí sou obrigado a concordar com a população rural da França, por exemplo, ao questionar o acesso desses produtos que não têm uma qualidade, não têm um custo igual para competir com os produtos locais, tá? Sem querer aqui, obviamente, entrar no mérito de uma dinâmica protecionista, enfim, toda aquela discussão que a gente faz lá na história, lá na geografia. O fato é que eu quero destacar aqui, essas questões todas, elas geram um processo oneroso, elas geram um ônus. Então, ou seja, pensar na saúde, necessariamente eu tenho que contemplar dentro desse viés uma relação econômica, pensando então nessa saúde financeira, para que eu de fato consiga gozar dos bens e dos serviços que vão me permitir ter uma qualidade de vida satisfatória, um estilo de vida adequado, que eu possa vir aí a desenvolver a minha potencialidade física, para que eu possa de fato ser assim classificado, né, tendo aí uma saúde positiva, uma saúde interessante dentro desses modelos de mensuração, de quantificação dessa saúde. E aí, de forma mais clara, né, sobre a saúde, a Constituição Federal ela vai falar aqui, no seu artigo 196, que a saúde de fato é um direito social, é um direito de todos, é um dever do Estado. Esse direito ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas, e aqui já coloca claramente a relação financeira necessária para se possibilitar esse acesso, essa saúde como um bem social. E aí, essas políticas sociais e econômicas vão visar aí a redução do risco de doença, a redução de agravos, tendo aí esse acesso universal e igualitário a todos, entendendo aí os processos de promoção, proteção e recuperação da saúde desses indivíduos. Já no artigo posterior, o 97, ele vai dizer que, de fato, o Estado é responsável por esse processo, mas existe uma abertura, por favor, solicita-se, então, que o direito privado, que a dinâmica particular, e aí sim a questão econômica ela é preponderante, ela é um adeno, né, é um anexo a esse processo. Ou seja, a Constituição Cidadã, ela de fato vai colocar a saúde como direito social, mas ela abre esse campo aí para esse mercado em saúde estar atuando aí, tá? E aí, no artigo 98, ela vai dizer que essas ações, esses serviços em saúde, eles vão integrar uma rede regionalizada e hierarquizada, que aí a gente conhece, então, como o SUS, sendo claramente
um dos sistemas mais belos, mais bonitos, mais bem acabados no que diz respeito a um arcabouço teórico conceitual para dar conta desses múltiplos problemas. E aí, à medida que a gente começa a entender essa saúde num contexto ampliado, e começa a ampliar de fato esse entendimento, a gente começa então a ser claro para a gente a necessidade de levantar essa bandeira, que a saúde ela é um direito social, não é uma mercadoria. Ela vai incluir, inclusive, o direito de viver um ambiente sanitariamente seguro, ou seja, eu tenho que pensar nessas relações ecossistêmicas, ecológicas, pensando então em todas essas relações, ou seja, ampliando aí o olhar, inclusive o gasto para com essa sociedade, para que de fato essa dinâmica social seja entendida como saudável, tá? E aí a gente tem aí no Sistema Único de Saúde a concretização desse direito, desse entendimento aí, tendo aí os princípios de igualdade, de acesso universal e integralidade. Aqui do outro lado, não sei se você consegue ver, parece que não, o meu mouse, mas enfim, as conferências de saúde, elas evoluíram no que diz respeito à sua temática para categorizar essa saúde enquanto direito social, entendendo nós que a saúde era inclusive um direito humano, reconhecido na Declaração dos Direitos Humanos. Mas até que isso se coloque de fato como perspectiva concreta, real, acessível para a população, você entende que tem toda uma caminhada histórica em relação a isso. Eu vou voltar aqui no slide anterior, e aí você vai perceber as várias conferências de saúde, e à medida que elas foram guardando, consolidando esses direitos, a coisa foi sendo ampliada, foi sendo mais bem acabada, por assim dizer, nesse arcabouço teórico, até conferir na 8ª conferência, aí tem esse slide aqui, de fato a saúde enquanto um direito social, tá? A 8ª conferência, só uma lembrança rápida aqui, teve como tema aí a democracia como saúde, a reformulação desse Sistema Nacional de Saúde, o próprio financiamento desse setor em saúde, entendendo que esse ônus é por demais alto e há de se ter políticas que vão garantir esse financiamento. Isso desemboca aí numa descentralização desse cuidado, uma implantação de políticas sociais. Posteriormente, a gente vai entender aí a municipalização enquanto decorrência desse processo de descentralização, a ampliação desse conceito de saúde, a legitimação dessas conferências acontecendo aí a cada 4 anos, para que esses processos sejam discutidos, sejam levados aí para essa dinâmica social, opinar, legitimar todo esse processo, tá? As conferências, então, são tidas como espaço de legitimação, de debate dessa discussão em saúde, reorientando muitas vezes esse modelo assistencial. Na 8ª conferência teve aí a participação popular, se caracterizando como um marco da reforma sanitária brasileira. O tema é saúde, direito de todos, dever do Estado. E aí, a 8ª conferência, como a gente sabe, ela não cria o SUS, mas dá aí as bases conceituais aí, que foram, deram aí o norte, né, deram o sul para a criação desse Sistema Único de Saúde. No que diz respeito a esse conceito ampliado de saúde, a gente entende, inclusive numa dinâmica legal, isso está em lei, que a saúde ela é entendida como uma miríade, né, uma relação das múltiplas condições ligadas à alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso a bens e serviços em saúde. Ou seja, mais uma vez, a gente entende que, a partir desse conceito ampliado de saúde, a gente concebe a necessidade de dialogar entre múltiplas disciplinas. Então, a interdisciplinaridade, ela vigora essencialmente ali nessa ideia de saúde. Então, para eu entender que eu tenho uma condição de saúde satisfatória,
eu tenho que contemplar esses múltiplos outros fatores ali, tá? E aí você já entendeu, você sabe, você vivencia isso aí, que esses fatores todos têm um custo. E muitas vezes esse custo ele é bastante significativo. Então, pensar numa boa alimentação, pensar na habitação, por exemplo, pensar no meio ambiente, pensar no transporte. Então, tudo isso gera uma relação monetária, né, um custo muito grande. E aí isso vai, de fato, impactar nessa condição, nessa saúde, não só percebida, né, mas essa saúde vivenciada mesmo, essa saúde referenciada, essa saúde sentida por essa população. Tá? E aí a gente pergunta aí como é que a gente vai mensurar, como é que a gente vai quantificar essa percepção, essa saúde como um todo dentro desse conceito ampliado aí, pautado aí pela relação da integralidade. Pois bem, aqui no próprio portal Gov, a gente tem a cartilha, a Carta de Direitos dos Usuários do SUS, que vai colocar ali alguns direitos bem estabelecidos no que diz respeito a esse direito à saúde. Por exemplo, entendendo o direito de ser atendido com ordem e organização, atendimento com qualidade, um tratamento humanizado, sem discriminação, o direito à informação tão precioso, né? Você conhecer, você entender ali, ter acesso, por exemplo, ao seu prontuário. E aí, obviamente, não só esses direitos são estabelecidos, mas é colocado também alguns deveres desses indivíduos aí no que diz respeito a esse cuidado à saúde. Dentro dessa lógica, a gente já começa a entender, a resumir algumas dessas reflexões aqui, pensando então que a saúde de fato, então eu entendo como um direito social, um direito de todo mundo, isso está posto na Constituição Cidadã, que é garantido então pela redução desses riscos de doenças e de outros agravos, bem como assegurar a esse acesso universal e igualitário a esses serviços de saúde, entendendo que, para que se garanta esse processo, há de se acolher esse indivíduo nessas múltiplas relações, nesses múltiplos fatores que são importantes aí. Então, discutindo esse tema, necessariamente a gente abre um leque de possibilidades para que venham comentar, introduzir e solicitar muitas outras demandas, dentro, por exemplo, da insegurança nutricional que esse sujeito passa, por exemplo, da insegurança física, social, no que diz respeito à segurança pública, por exemplo, tá? O direito à moradia, ao emprego, à renda, todas essas questões são importantes, e aí a gente começa a entender o impacto que uma má condição, eventualmente financeira, social, vai impactar nessas outras questões todas. Entendendo, por exemplo, que a saúde financeira vai estar ligada, a gente vai falar isso numa outra temática, à saúde emocional, e a partir disso eu passo a ter uma capacidade funcional debilitada. Eu começo a operar de forma ineficiente nessa dinâmica social, em função das privações que eu vivencio por essa insegurança nutricional, alimentar, né, social, enfim, nessa questão de uma má saúde financeira, por exemplo, tá? E aí, nós já pontuamos que a saúde ela é colocada no artigo 25 na Declaração Universal de Direitos Humanos enquanto um elemento básico, enquanto um direito essencial à vida, tá? E isso vai assegurar para esse indivíduo um bem-estar aí, e aí, como eu já havia dito, inclui dentro dessa lógica múltiplos outros conceitos ligados aí ao vestuário, alimentação, habitação, enfim, ao acesso de fato a bens e a serviços que possam, que fazem com que eu consiga gozar dessa vida, dessas múltiplas relações. O direito à informação já foi colocado aqui, muito importante dentro dessa dinâmica da saúde. É um direito relacionado à saúde. As pessoas assistidas, elas têm o direito a saber os dados sobre a sua saúde, e o Sistema Único de Saúde ele tem que divulgar aí
esse potencial de atenção desses serviços para essa população. Educação e saúde, a gente sabe, é uma relação importantíssima, necessária. Muitas vezes, dentro desses processos violentos, dessa dinâmica pedagógica ou assistência clínica, eventualmente se negligencia essas orientações, essa informação à saúde. Então a gente vai lá, administra as nossas intervenções, seja por efeito de medicamento, uma intervenção física, química, enfim, sem que de fato esse sujeito esteja participando desse processo, entendendo aí essas relações necessárias para que se altere a sua condição de saúde, tá? E aí a gente consegue já, a partir dessas problematizações, pensar nesse custo desse cuidar. Pensar, por exemplo, no profissional de saúde, como é que ele está aí inserido dentro desse contexto e qual é, de fato, o custo desse processo, dessa assistência. Entender qual é, por exemplo, o salário líquido, né? Então, ou seja, esse sujeito ele recebe alguma coisa para esse processo de cuidado, a gente vai chamar isso aqui de um salário, por exemplo, e aí pensar que desse salário eu tenho que extrair uma série de outros custos, por exemplo, com o meu transporte, por exemplo, enfim, né, com a dinâmica que eu utilizo para minha formação, né, para estar aqui estudando e melhor atendendo essa população. E aí esse custo ele tem que ser debitado desse salário, entender qual é o que está me sobrando ali para essa assistência terapêutica. Já falei outrora também que muitos de nós, terapeutas, adoecem nesse processo de cuidar. Então, eventualmente, a gente vai entender que o custo desse processo está sendo por demais caro. E aí, eventualmente, essa insalubridade que eu posso receber pode talvez não pagar esse custo como um todo. E aí pensar na necessidade, então, de fazer uma poupança funcional, né? Uma poupança financeira, uma poupança emocional, para que eu consiga dar conta desses processos como um todo. Então, entendo essa saúde como um direito social, entendo essas trocas que acontecem para que esse processo aconteça, e aí deve ficar claro que, dentro desse processo, dessas trocas, dessas múltiplas relações, a gente tem que entender de fato e pontuar, muitas vezes mensurar, colocar no lápis, colocar no papel, quais são de fato o ônus e o bônus dentro desse processo. Eu sempre brinco, falo muito isso em aula, que muitas vezes o paciente, aquele sorriso, aquele agradecimento final, paga o nosso dia, tá? Mas, eventualmente, para além desse sorriso, para além desse agradecimento, né, dessa constatação de você fazer o bem, de você melhorar a vida desses sujeitos, além disso, existem outros pagamentos, existem outras taxas que estão aí implícitas. E aí, cada um vai perceber ali, a proposta é mais problematizar mesmo, é fazer a gente pensar mesmo quais são, de fato, essas taxas que estão aí implícitas. Então, dentro desse contrato social, dessa relação, desse encontro clínico, desse processo de cuidar, quais são as letras miúdas que estão ali? O que está envolvido dentro desse processo? E pensar, obviamente, não só dentro da saúde pública, dentro da assistência à saúde, mas pensar em outras vias, em outros meios, em outras formas de cuidar. Como, por exemplo, eu havia citado no início da nossa conversa aqui, da nossa fala, da dinâmica de cuidado domiciliar mesmo, pensar qual é o custo desse processo dentro dessas relações, dentro dessas trocas. Bem, eu entendo aqui que, de fato, a gente tem que levantar como bandeira que a saúde não é uma mercadoria. Nós sabemos que em alguns países a saúde ela tem um viés mais mercadológico do que a condição de direito social. Aqui existe essa relação, mas apesar de essa bandeira ser de fato muito importante, ela deve ser levantada, ela deve ser balançada, por assim dizer, mas a gente tem que entender
tem que pensar, tem que refletir, muitas vezes colocar ali na planilha, colocar na ponta do lápis ali, quais são os custos financeiros, quais são os custos sociais. Nós falamos no início também sobre o tempo, né? Então, à medida que eu tenho um número muito grande de plantões para assistir essa população, para inclusive ganhar a minha sobrevivência, ganhar o meu dinheiro, e eventualmente eu me privo das minhas relações familiares, por exemplo, né? Então eu deixo meu filho para atender o filho de um outro alguém, eu deixo a minha casa, deixo a minha família, né? Então eu me privo desse contato social para cuidar do outro, para cuidar, inclusive de mim, no que diz respeito, alguns podem usar isso como desculpa, né? Então eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro para colocar esse dinheiro na minha casa, né? Para possibilitar para o meu filho um estudo, uma boa escola, uma boa alimentação, enfim. A questão não é discutir o mérito disso, se isso é bom ou se é ruim. A questão é só entender de fato como é que isso acontece e como é que a gente consegue operar nisso de forma mais tranquila, de forma mais resiliente. Entender aí esses custos psicoemocionais e tanto físicos e biológicos. Citei a lesão por esforço repetitivo, as doenças ocupacionais relativas ao trabalho, entendendo esse adoecimento que esse trabalho, que essa assistência ao cuidado pode vir a provocar, né? Pois bem, a ideia, como eu havia dito, é mais provocar, problematizar algumas dessas questões, permitindo, suscitando aí reflexões dentro dessa lógica mercadológica, entendendo aí essas taxas, esses custos implícitos dentro desse processo. E aí vale cada um, na sua meditação diária, nas suas reflexões, pensar como é que isso está sendo colocado. Então, o que você está pagando, o que você está poupando em relação a isso. Quando a gente fala em saúde financeira, a gente vai pensar sempre naquela relação daquela balança, entendendo a ideia do custo e das despesas e das receitas, e tentar deixar isso o mais equilibrado possível, ou, de preferência, tendendo aí essa balança para o lado positivo, ou seja, receitas maiores que as despesas. Entendendo eu, então, dessas relações, desses vários custos, eu consigo, então, me organizar para que o ônus disso seja menor. Essa é a proposta. Tudo bem? Bem, vida longa e próspera. Agradeço aqui o tempo, a escuta e desejo aí prosperidade, sucesso a todos e todas. Fico aqui à disposição para eventuais perguntas que chegam aqui na telemedicina, bem como as perguntas que a posteriori nos chegam aí nessas outras mídias, inclusive YouTube, enfim. A telemedicina, a telesaúde está aqui sempre à disposição e precisando, seguimos juntos aí. Saúde, paz, sucesso e prosperidade.